Olha o que o texto diz aqui em Isaías. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Isso é para vocês que estão indo para as igrejas, para as denominações, levados por esses pastores a fazerem votos financeiros, sacrifícios. Presta atenção nos textos bíblicos. A palavra diz em Oséias 4,6: o meu povo está sendo destruído. E quando nós falamos dessa destruição, não é uma destruição financeira ou uma destruição no âmbito material, mas sim na vida para com Deus. Porque se nós não atentarmos para o que está escrito, nós não teremos comunhão com Deus. Nós só podemos ter comunhão com Deus através das Escrituras. É através das Escrituras sendo ensinadas corretamente que nós vamos chorar na presença de Deus, nós vamos orar da maneira correta, ainda que não saibamos como orar, porque é o Espírito Santo que intercede por nós, de acordo com Romanos 8:26. Porém o apóstolo Pedro diz para sermos conscientes e sóbrios a bem das nossas orações, 1 Pedro 4,7, dirigidos pelas Escrituras. Portanto, preste atenção um pouquinho e medite nas Escrituras. O Senhor Deus continua dizendo aqui através do seu profeta Isaías: estou farto dos holocaustos de carneiros, de gorduras. Então eram as ofertas que eram levadas. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Deus está falando assim: quem foi que pediu isto? Ou será que não olhamos para o sacrifício de Cristo? Eu participei de denominações que era o tempo todo, só num culto, diversos envelopes passando, pedidos de ofertas, de sacrifício, de voto financeiro. E eles já diziam assim: alguns dizem que Cristo já fez tudo e que nós não precisamos fazer. Ora, é claro que quando entramos na eleição que está em Cristo, nós temos que andar nas obras que Deus preparou, e está bem estabelecido nas Escrituras. Mas aqui o Senhor Deus está dizendo: quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? E Deus aqui vai dizendo que ele já não suporta mais esse ajuntamento. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça. Ou seja, o Senhor Deus está dizendo aqui: é só ter o contato com a minha palavra. Quando a gente lê lá em 1 Samuel, capítulo 15, o profeta Samuel falando para Saul. Saul não obedecia a palavra de Deus. Muitos hoje não obedecem a palavra de Deus porque nem sabem o que está na palavra de Deus. E Samuel disse para Saul: tem tanto o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, e hoje tem tanto o Senhor prazer em que se leve dinheiro dentro de envelope, mais do que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar, e o conhecimento de Deus mais excelente do que os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Eles chegam ao cúmulo de falar que a passagem que está aqui em Atos, né, de Ananias e Safira, que eles, aqui na realidade a comunidade cristã, de acordo com Atos 2, 42, 47, Atos 4, 32, 37, 1 Coríntios 16, 1, 2, 2 Coríntios 8, versos 1 a 15, Efésios 4, 28, 1 João 3, 17, eles atendiam o mandamento do Senhor, que era, após a sua conversão, eles assistirem uns aos outros, como o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versos 9 a 10, que se possível nós vamos fazer o bem a todos, mas especialmente os domésticos da fé, os da família da fé. A comunidade cristã, o apóstolo Paulo disse assim: vocês vão se destacar a favor dos necessitados, Tito 3,15, 3,14, as viúvas, os necessitados, os órfãos,
Então, o que eles alteram o texto bíblico, por exemplo, aqui em Atos 5, versos 1 a 11, dizendo que Ananias e Safira tocaram no dízimo, por isso morreram. Isso é uma mentira, isso é uma desonestidade com o texto, só para poder adquirir das pessoas os seus dízimos e suas ofertas. E as pessoas também são culpadas porque, quando ouvem de fato o evangelho, saem fora das igrejas que de fato estão pregando o evangelho. O contexto de Ananias e Safira é o contexto do capítulo 4 e do capítulo 2, que eles não tinham, olha o que diz, da multidão dos que creram, era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. A palavra diz que eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos, e ali era repartido o produto. Eu não estou falando que a igreja de hoje tem que fazer, mas é o que está escrito, concordam comigo? Então, o texto de Ananias e Safira não está falando de dízimo. E o objetivo do texto de Ananias e Safira, aqui no capítulo 5, é que os recursos eram para a comunidade cristã, não era para fazer voto para ficar rico. Tanto que o termo, esse termo aqui, essa compreensão de voto, aparecem 4 vezes. E a gente vai dar uma breve analisada sobre eles. Ananias e Safira, nós vemos que aqui a comunidade cristã fazia um voto, mas não para ficar rico, mas para que houvesse igualdade entre eles. Uns não tivessem de mais e outros não tivessem de menos, mas que houvesse igualdade. Depois nós vemos lá em Atos 18, Atos 21, quando Paulo faz o voto do Nazireu, e depois Atos 23, quando alguns homens fazem voto para, enquanto não matasse o apóstolo Paulo, não iriam comer. E eles morreram, tomaram que tenham morrido de fome, né, porque eles estavam indo na realidade contra a obra de Deus, ou que se convertessem. Então, o texto não fala disso, de voto financeiro para ficar rico. Então, quando você ouvir na sua igreja, já saiba que o seu pastor está mentindo. Quando nós vemos lá em Atos 18, Atos 21, que são passagens que se referem ao voto do nazireado, que significa uma consagração ao Senhor, e que os textos estão dizendo ali que a comunidade cristã não iria observar isso, porquanto o concílio lá de Atos 15 mostra o que deveria ser feito, não as observâncias da lei, mas ali Paulo estava mostrando que nessa transitoriedade da lei de Levítico, agora nós vamos cumprir a lei de Cristo, do sacerdócio de Judá. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. E quando se fala de sacrifício, quando muitas pessoas fazem votos nas igrejas, sacrifícios, nós olhamos para Romanos capítulo 12, versos 1 a 2, quando Paulo fala que o sacrifício é a nossa conduta, porque nós vamos agora nos amoldar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável, agora nós vamos nos amoldar a ela. Só que nós somos seres humanos carnais, corrompidos, mas hoje nós temos uma nova natureza, fomos perdoados dos nossos pecados. E 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 a 15, mostra que agora esse amor nos constrange a ponto de vivermos somente para Cristo, obedecendo às palavras de Cristo. E isso demonstra o ser uma nova criatura. Por quê? Porque nós olhamos para o sacrifício de Cristo, e todos aqueles que vivem hoje fazendo os seus votos financeiros, para você que faz isso, olha o que o texto diz aqui em Hebreus capítulo 10, olha que lindo. Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes. Como é que nem na lei, nem enquanto estava na vigência da lei, pôde tornar perfeitos os ofertantes? Como é que as pessoas querem hoje oferecer esses mesmos sacrifícios? Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetualmente, eles oferecem. Olha para isso, de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, já foi oferecido um pecado uma vez por todos. Então nós não devemos ter essa consciência de pecados, no sentido de
do peso do pecado sobre as nossas vidas. Temos que ter consciência de que somos pecadores, mas nós temos que ter consciência de que pelo sacrifício de Cristo, oferecido uma vez por todas, foram cancelados os pecados daqueles que se submetem, que creem neste sacrifício. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação de pecados todos os anos. Toda vez que você oferece um sacrifício, eu já vi igrejas chegarem à abominação herética de falar do 7 derramamento do sangue de Cristo. Então as pessoas fazem menção do pecado o tempo todo. Olha para isso. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, na vontade, quando no Getsemane Cristo disse, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, nessa vontade, no sacrifício de Cristo, é que nós estamos sendo santificados na eleição, na vocação, na nossa carreira cristã. Mas por causa do sacrifício que foi oferecido uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelos pecados. Então não há necessidade de se fazer sacrifícios. Não há necessidade de, se fizermos ainda, por essa questão de votos financeiros, sacrifícios financeiros, o contexto da igreja é que eles não iriam buscar riquezas, mas haveria uma igualdade entre eles, porque eles próprios não fariam questão daquilo que eles possuíam. Como é que a igreja de hoje está querendo mais e mais? Nós estamos em oposição à igreja de Cristo. Miqueias 6,8. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Tem cristãos que não estão perdoando 1 centavo de dívida. Eles cobram juros em cima dessa dívida. Não estão amando a misericórdia. Não estão praticando a justiça, porque a nossa justiça é Cristo. Eles não estão andando humildemente com Deus, porque eles querem as coisas grandes deste mundo. Amós 5,14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor vosso Deus estará convosco, como dizeis. Este bem foi a oferta, o sacrifício oferecido por Deus na cruz, de acordo com Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem ele mostrou o bem, mostrou boa vontade, Cristo na cruz. E Jeremias 7, versos 1 a 4, diz que não adianta vocês ficarem indo para os templos, para as igrejas, se deveras não emendardes os vossos caminhos. Não adianta levar. Tem crentes que estão fazendo votos financeiros, sacrifícios para ficar rico. E Paulo já diz lá que os que querem ficar ricos, de acordo com 1 Timóteo capítulo 6, versos 8 a 10, eles caem em suspeitas ruins, em laços malignos, eles vão cair. E a palavra diz que não adianta ficar indo para as igrejas. Jesus fala que não adianta levar nem oferta no altar se você não se reconciliar com o seu irmão. Nós vemos cristãos hoje que não olham na cara do outro, não sabem o que está na Bíblia, mas eles estão fazendo seus votos financeiros para ficarem ricos. Que povo enganado! Enganado, a palavra diz que muitas vezes você pode ter sido entregue a esses falsos profetas aí, que eles, movidos por avareza, iriam fazer comércio das pessoas com palavras fictícias e inventadas, é martelinho, é cajadinho, é toalhinha, porque vocês já rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Quer os textos? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 a 12, 2 Pedro capítulo 2, versos 1 a 3. A gente dá o texto, a gente dá o endereço. Bíblia a gente tem. Só falta ter pessoas para ouvir e querer de fato buscar o entendimento. Então pare imediatamente com esses dízimos, com essas ofertas, com esses sacrifícios e com esses votos. Ajudar o local de culto é totalmente distinto dessa busca, dessa ganância de pessoas que não lhes foi revelado de fato o Evangelho. Portanto, continuam no engano. O Senhor está às portas. Nós devemos nos voltar à submissão, nós devemos nos voltar ao Evangelho. Deus abençoe.